Aqui com o Load, estamos tendo uma conversa da hora aqui, ó, sobre cultura, grafite, picho, e aí eu queria compartilhar a minha vivência aqui com o Load também. Ô, Load, eu já fiz muito esse tipo de coisa, sabe, cara? Mas era uma outra Uhum. época, e por aqui tava uma mania do canetão, naquele ponto dos anos Hum. 90. O que fazia sentido, porque a tinta é cara pra caramba, e não é como as pessoas pensam, que você pega a lata e faz uma maravilha na parede lá. A lata de tinta é uma ferramenta difícil de operar. Porra, Sim. tem que saber direito quanta pressão usar, a lata pode entupir, você às vezes fica travado ali no meio do trabalho, fica correndo risco e tal, né? Então a galera usava canetão, Load, e eu entrei nessa aí quando eu era muito criança ainda, tinha o quê? Acho que 10, 11, sabe? E fui uns anos Caraca. nessa, assim, porque tinha uma cultura, né? E era uma coisa até de Uhum. status, porque, porra, pra uma galera que não tinha nem grana pra pegar o ônibus e andar pela cidade, você via a tag do cara lá no outro bairro, falou, pô, o cara veio até Sim. aqui e tal. Então era assim que funcionava, né, cara? Aí cresci, deixei de lado isso aí, achei outras formas de expressão. Eu acho que eu tava escrevendo com canetão porque eu tinha essa urgência de me expressar desde sempre. E foi a primeira Uhum. mídia que eu achei, cara, uma carteira de escola, Foda. sacou? Era isso, né? E aí, cara, veio uma outra época, eu era jovem, já peguei o livro do Banksy, que ele mostra as artes Uhum. dele e conta um pouco da história. E aí uma história ali no livro do Banksy me pegou, Load. Ele conta como que ele passou a fazer stencil. O Banksy é o dono Hum. dessas obras aí que a gente vai colocar na tela já já, essas imagens. Como é que ele passou a fazer stencil? Ele estava pichando trem, daí chega os Certo. guardas lá com lanterna, cachorro tal, ele se enfia embaixo de um vagão, né? E fica ali Uhum. morrendo de medo embaixo do vagão, horas e horas e horas esperando a vigilância ir embora. E aí ele olha para um vagão de trem próximo a ele e vê a numeração do vagão escrita com stencil, quer dizer, alguém coloca uma chapa na frente e Hum. pinta por cima da chapa. E ele pensa, cacete, isso é muito mais rápido. É assim que eu vou fazer Sim. daqui para frente para não ser pego. E aí nesse mesmo livro ele dá uns conselhos engraçados, tipo, se você vai fazer grafite e não quer ser visto, você ande por aí bem chique e ponha teu material numa sacola de compra de uma marca bem cara. Que daí ninguém dá bola. Mas enfim, eu li essas coisas e falei, cara, pô, podia brincar disso, vou fazer uns stencils. E aí eu fiz com um brother meu, Load, era aquele peixinho cristão, tá ligado? E Sei, dentro, sei, tô ligado. dentro a gente escreveu assim, PEC e pague. E daí fazia no chão, Ah, na porta das igrejas, que caraca. era a vibe que a gente tava na época. E no chão era rápido, né, cara? Você jogava a cartolina no chão com o stencil, tá ligado? Sim. Duas tintas assim, pá, e já vazava, né? E aí, foi uma moda do Banksy, depois saiu o filme, assim, eu vi muito brasileiro Uhum. pagando pau, né, cara? Mas a gente tem Nossa. coisa de stencil foda no Brasil também. Queria te perguntar isso aí, como é que você vê o Banksy, esse cara que é um anônimo, é o mais famoso do mundo? Daqui a pouco eu mostro aí o que ele fez na Ucrânia. Mas queria saber a tua opinião. Banksy, segundo Load. Cara, pra mim o Bensky, ele retrata a hipocrisia do brasileiro. Não Hum, só do brasileiro, mas de qualquer tipo de pessoa que tem um discurso conservador contra a arte, tá ligado? Seja a pichação ou o grafite. Por quê? Eles gostam do Banksy porque ele é famoso, ele tem camiseta, os quadros deles valem muita grana, ele uhum, tem um status, ele já tá num lugar onde as pessoas querem dar dinheiro para ele para isso. Tanto que se a gente pegar, vou ilustrar bem uma parada que eu acho muito doida. Bensky, ele tá dentro disso aqui que eu vou falar agora. A galera paga muito pau pro Basquiat, né? uhum, Adora pagar pau pro Basquiat. Caralho, o Basquiat era foda. Começou na pichação. Se ele não tivesse começado na pichação, você não ia estar usando sua camisetinha da Renner do Basquiat. Que eu sei que você comprou a coleçãozinha da Renner que saiu. Mas peraí, você é a mesma pessoa que critica os caras quando tá pichando parede, quando tá fazendo os lateral do prédio, mas você gosta de usar as roupinhas do Bensky, do Basquiat, do Obey, né? Desses caras tudo que tem status e virou grife, virou marca para você. Você aceita a pichação, aceita o grafite, quando tá dentro do modelo capitalista que eles criaram ali, que é o quê? Ah, minha camisetinha de LoL, de esportes, é uhum. com temática de pichação. Nossa, o novo Street Fighter tem grafite, tem picho, olha só que legal. Olha só essa camisa do Corinthians aqui com coisas de pichação. Lógico que eu quero, mas no dia a dia você recusa, você quer que aquilo não exista, você não gosta. Mas quando tá dentro de um produto que você quer comprar só para parecer descolado ou então da rua, aí você aceita. Porque não, que isso, pô? Como você nunca ouviu falar do Bensky? Ele é o maior grafiteiro do mundo. Ele é o maior. Mas por que para ele, para você ele é o maior? Porque ele vende, porque ele já tá com esse status de estar em grandes galerias.
Sendo que no Brasil a gente tem vários artistas, né? Principalmente no stencil também, né? O Ozzy é um dos caras que eu mais gosto, ele faz vários stencil. A gente tem vários artistas aqui que poderiam ser os nossos Basquiat, os nossos Bensky, dependendo de como você enxerga, ou até no mesmo nosso Obey. Mas o que falta para essa galera é o incentivo, é o patrocínio, é a oportunidade, é você enxergar a pessoa como um artista, porque muitas vezes você só vai enxergar depois que outro país ou até mesmo outra pessoa com dinheiro dá esse status para ela. Então, para mim, o Bensky, ele é exatamente isso. Ele coloca na cara a hipocrisia dessa galera que gosta de elitizar a arte e fala, ó, esse cara pode. Por quê? Ah, ele já tem muito rolê, o jornal fala dele, televisão fala dele, tudo fala dele, né? Então ele pode. E isso tem vários outros artistas que entram, né? Um exemplo que eu vou dar aqui é o Cobra. Nada contra o Cobra, mas ele não é grafiteiro, ele é muralista. Ele faz murais. Ele é uma das principais influências do Cobra. Se você for ver várias entrevistas dele, ele nunca se diz grafiteiro. Ele nunca fala que ele é grafiteiro. Ele fala que ele é muralista. E eu esqueci agora o esposo da Frida Kahlo. É um muralista famosão no México e é uma das maiores influências dele. Então, até isso, a galera gosta de colocar nele como se o que ele fizesse fosse grafite. Porque para muita gente tem isso também, que é um debate que eu não gosto de entrar muito, porque eu odeio cagar regra, né? E tem muita gente que gosta de cagar regra. Mas o rolê é, grafite é diferente de street art. Isso é uma parada que você aprende quando você começa a fazer grafite. O grafite, ele não é a street art, tá ligado? Ele é outra coisa. Grafite é o rolê de você fazer um muro vandal, você tá fazendo porque você gosta, você é apaixonado por aquilo. Você não tá criando fórmulas mequetrefes para poder fazer um quadro e colocar ele ali como, olha só isso aqui que eu fiz que é muito diferente. O grafite é a rua. Ele tá no trem, ele tá no canetão que você começou, ele tá pela própria vontade de se manifestar artisticamente, independente da sua técnica, independente do que você tem. É a tinta na parede, tá ligado? É o vandal, é o bomba, é o trawap, é isso, saca? Então, isso vai de cada um, porque, como eu falei várias vezes, volta no estudo, volta na origem da parada, não se pode elitizar. E eu não tô falando que o grafite não tem que estar em grandes galerias, tem também, tá ligado? Tem também. Mas é que muitas vezes esses grafites que estão em grandes galerias é de um público específico, tá ligado? E tem até o recorte que dá para fazer também na própria arte, dentro do próprio nicho de grafite e pichação, da questão das mulheres, da questão dos negros, quem são as pessoas que mais estão tendo visibilidade dentro dessas artes, tendo exposições. Então, todos esses debates que rolam no cinema, no teatro e entre outras coisas, a gente faz também, tá ligado? No grafite e na pichação. Então, desculpa se eu falei demais, mas Imagina, eu enxergo cara. dessa forma e eu gostaria de recomendar para a galera um livro que eu considero ele a bíblia do grafite, né? Que é o Subway Art da Mata Cooper, que é a mina que registrou toda a cena do grafite quando ela nem sabia que aquilo ali ia se tornar uma cena. Ela nem sabia que aquilo ali ia virar um movimento que ia ganhar o mundo. Ela já estava lá fazendo registros. E lá nesse livro tem as regras, né? Que os caras falam ali que tem que ser seguidas pelos outros artistas, que é nunca copiar ninguém, ser o diferencial dentro da sua própria arte, tá ligado? Ter um trabalho que fale sobre você mesmo, o que você tá colocando, entre outros. Então tem um outro livro dela que eu separei também, que é esse daqui, Hip Hop Files. Eu recomendo muito também pra galera ler. Infelizmente esses livros não tem em português, né? Se você quiser ler, você vai ter que ler com o Google Tradutor. Mas você que quer estudar um pouco, entender qual que é a diferença da street art pro grafite, eu achava que tudo era street art. Estuda, troca ideia com o cara da rua que faz um grafite, tá ligado? Se você vê um artista urbano fazendo arte, troca ideia com ele, dá um copo d'água, pergunta se ele tá bem, tá ligado? Pergunta, pô, cara, como que é essa sua arte aí? Troca ideia, cara, porque assim você vai se aprofundar cada vez mais. E tira do juízo de valor, tipo, picho é crime, acabou, tá ligado? Tira isso do seu juízo de valor, cara. Tenta estudar, entender por que consideram a pichação crime. É só pela questão estética ou é porque realmente o que essas pessoas estão falando nas ruas incomoda uma parcela da população, porque elas não querem ver aquela verdade? Imagina só, você anda o dia todo no centro da cidade, São Paulo, por aí, Sé, sabe, no seu estado. A única coisa que realmente te incomoda no estado que você está vivendo é a pichação, porque ela coloca uma verdade na sua cara. Porque para mim a pichação e o grafite, eu falo muito isso, é as tatuagens e as cicatrizes da cidade, tá ligado? Ela diz algo. Tem picho que é desde a década de 70, 80 e tá lá ainda, sabe? Então aquilo ali conta uma história. Alguma pessoa escreveu algo para dizer aquilo. Você gosta ou não, tá ligado? Porque a gente gosta de debater o que é arte e o que não é, mas para mim a arte é aquilo que tira a sua atenção em algum momento e faz você refletir sobre aquilo. Então para mim isso já é arte, independente, tá ligado? Do juízo.
Não sei se eu falei muito. Não, Desculpa. imagina, cara. Eu só tava ouvindo aí e fico pensando assim, nessa discussão, o último que tem que decidir se é arte ou não é o PM, né? Senão fica brabo. É A lógico, situação. O PM não pode ser crítico de servidor arte, pô. do Estado, né, cara? Não dá para o PM decidir. Esse é um ponto importante. O outro, ouvindo você aqui, eu fico pensando o seguinte, ó, enquanto tá na rua, é um negócio meio marginal, tal. Se for validado por uma galeria de arte, aí é firmeza. Aí, claro, o gringo Sim, leva vantagem e ganha admiração do brasileiro antes do compatriota que faz a mesma coisa, às vezes melhor, pô. É por sim, aí, né? exato. E é muito louco, né, que eu vejo muita gente falando assim, principalmente aí no chat, até no Dessa Letra é assim, cara, porque pô, eu defendo muito a pichação e o grafite e a galera fica, pô, nada a ver. E é independente de posição política, tá? De se você for de esquerda ou de direita, liberal, ANCAP, enfim. As pessoas, elas sempre têm esse olhar mais, tipo, mas eu não gosto de pichação, e aí? A sua opinião não importa, cara. A minha opinião, de tudo isso que eu falei aqui, no final não importa. Quem tá na rua pintando, tá cagando e andando pro que eu falei. Quem tá na rua pintando, fazendo o trampo, tá cagando pro que você falou. Eles nem sabem que você existe da mesma forma que você não sabia que eles existiam até você ver o nome dele na parede. Então, no final, a pessoa que tá fazendo, ela não tá nem aí. Ah, Lodi, mas e a tiazinha que é da periferia, ela trabalha de segunda a sexta até as 10 da noite, compra uma lata de 18 litros por R$ 200 para pintar a parede. Então, essa tiazinha, ela não existe. Você acabou de criar ela. Ela é metafórica. Você consegue perceber? Da mesma forma que você criou um muro metafórico para defender, você está defendendo um pichador metafórico também, que ele não existe. Porque Uhum. muitas vezes você se acha privilegiado do cara pichar a sua parede. Porque, oh, porra, minha parede aqui. E aí volta naquilo que eu falei, do pensamento da propriedade privada. Se todo mundo tivesse uma casa, uma moradia, um sistema de saúde da hora para geral, ninguém tivesse tendo nenhum tipo de problema, ninguém ia ter parede pichada. Ninguém ia ter problemas para debater e colocar ali, tá ligado? Ninguém ia ter, porque todo mundo ia estar vivendo a sua vidinha tranquilo, cara. No mundo ideal, os problemas que a gente ia estar enfrentando seriam outros, não seriam a tinta na parede, saca? Que é uma hipocrisia gigantesca, cara. No Brasil que a gente vive, a galera tá querendo debater isso, sendo que não debate outros assuntos que são importantes, cara. É loucura. Enfim, Maravilha. desculpa. Obrigado, Load, pelo papo. Ó, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, cara, tem umas cenas interessantes aqui de picho para mostrar para vocês. Quero comentar com o Load. Intervalinho, já voltamos.